Meus amigos, Martin Scorsese estaria orgulhoso de X-Men 97, porque afinal de contas, esse negócio tá absolute cinema. Episódio 8, na reta final da temporada, com direito a revelações importantíssimas sobre o grande vilão por trás de tudo, cenas de combate sensacionais que te fazem ter a impressão de estar lendo um quadrinho de verdade e decisões drásticas e urgentes que vão reverberar e muito no universo Marvel como um todo. E olha, se eu pareço muito empolgado e emocionado nesse vídeo de análise é porque eu realmente estou empolgado e emocionado, porque X-Men 97 está literalmente entregando tudo que os fãs dos mutantes da Marvel precisam. Tem aquele drama de novelão das histórias dos X-Men ali dos anos 80, 90, tem cena de ação, pancadaria usando superpoder ali, cara, fantásticas, e muito discurso e crítica social e política, inclusive tá com citação nominal nesse episódio de personagens ali do regime dos nazis lá na Segunda Guerra Mundial, uma coisa que eu achei assim, cara, de extrema coragem, uma série como essa, sabe, voltada a um público ali mais amplo, mais geral, tratar esse tipo de assunto, esse tipo de tema de maneira tão direta. Mas vamos lá porque tem muita coisa pra gente falar. Primeiro de tudo, esse episódio mostrou a origem de Bastion na série. Ele que é o grande vilão por trás da temporada, implementando a sua Operação Tolerância Zero com a ajuda de diversos vilões do universo Marvel e, quem sabe, até mesmo do próprio governo. E aqui nós tivemos a origem do Bastion na série animada, né? Como eu citei no vídeo anterior, e se vocês estão acompanhando aí outros vídeos de análise, enfim, ou se você também leu os quadrinhos dos X-Men, sabe que a origem do Bastion sempre foi um negócio meio maluco, né? Aquela fusão dele ali com o molde mestre e uma sentinela que vem do futuro, né, e tal. Então eles trouxeram isso de maneira muito mais simplificada para a série animada, né? Ele foi gerado ali, né? Ele é fruto de um cara que foi contaminado pela essência do Nimrod, né, que é aquela sentinela que vem do futuro atrás do bispo, né? Então você tem um humano alterado geneticamente com tecnologia Nimrod, e aí gera aquela criança que depois ela recebe meio ali um contato, né, quase um backup do molde mestre, digamos assim. Então, de maneira muito simplificada, né, o Bastion ele é uma sentinela viva super avançada. Né, basicamente seria isso, assim, de maneira muito, muito simplificada. E o plano dele é diferente do que geralmente super vilões, né, contra os mutantes fazem, que é querer um extermínio geral e tal. Não é necessariamente isso, né? Ele quer estabelecer ali uma utopia onde os humanos vão florescer às custas da escravidão mutante. E isso é exatamente o que o Cable mostra pra gente quando ele revela como é o futuro, né? Como o Bastion lá naquele futuro dele conseguiu implementar tudo que ele gostaria, né? Ele demorou ali cerca de 300 anos, segundo o próprio Cable, né? Numa batalha, vários conflitos ali para conseguir estabelecer essa utopia. Então é uma coisa que tem consequências diretas lá no futuro. E uma coisa interessante de como o Bastion está sendo usado nessa animação é que ele não é só o vilão mauzão ali que vai usar as sentinelas e tal. Existe uma estratégia realmente por trás de tudo que ele está fazendo, né? Fica claro de que o plano dele, né, todo esse planejamento dele é a longo prazo e ele não está sozinho, tá? Ele não está atacando os mutantes e os X-Men apenas de maneira direta ali, né, ofensivamente. Ele está atacando em diversas frentes. Por exemplo, ele está minando a questão do apoio que os mutantes vêm recebendo nos últimos tempos, né? Vale dizer que desde que o senador Kelly se tornou o presidente dos Estados Unidos e o Xavier até então havia morrido, né? Ele se transformou em um Marte para a causa mutante, tanto que o próprio Magneto, né, foi na ONU. Então, assim, as coisas para a opinião pública em relação aos mutantes estavam melhorando e o Bastion ele vem trabalhando, né, para diminuir esse apoio. Ele liberou aquele corte lá do Xavier, né, se dirigindo ao Império Shi'ar, que a gente viu alguns episódios atrás, mas ele passou só ali um pequeno cortezinho, né? É aquela coisa, não é uma fake news, né, que realmente aconteceu, só que o cara pegou só um corte e botou ali né, de maneira não contextualizada
dando a ideia de que o Xavier enganou todo mundo, ele tá vivo e que ele tá preparando uma ofensiva alienígena contra a Terra, e não é nada disso, né? Então ele pegou ali só realmente um cortezinho para minar a opinião pública contra os mutantes. Fica claro para mim hoje também de que o Bastion é o cara que estava por trás ali do financiamento dos Amigos da Humanidade, né? Quando essa temporada inicia, a gente vê que eles estão recebendo ali uma tecnologia de sentinelas antigas, né? Estão usando armas ali mais avançadas. Então o Bastion usou essa pequena milícia, né, digamos assim, para ir minando ali, para ir fazendo pequenas operações, né, pequenas incursões ali, para ir também prejudicando os mutantes de alguma maneira. Como eu disse, o cara não tá fazendo isso tudo sozinho, né? Ele é confrontado ali pelos seus aliados, parceiros, não sei, o próprio Doutor Destino e o Barão Zemo aparecem ali em um momento pelo telão na base do Bastion, né? Inclusive discordando dele, dizendo que não concorda muito com aquela coisa ali, que até para eles, né, o massacre de Genosha foi muito drástico, não precisava ter feito aquilo, mas mostrando que existe realmente, né, muito mais coisa por trás desse plano, envolvendo mais o universo Marvel. Essa série ela tá se expandindo cada vez mais, né, para englobar outros heróis, outras equipes, né, outros vilões. Então tá mostrando que é uma coisa realmente muito maior do que parece. Inclusive, fica a dúvida, né, qual a participação da Valerie Cooper nisso tudo. Naquele episódio do genocídio em Genosha, eu até citei aqui no vídeo de análise que com certeza a Cooper sabia de alguma coisa, né? Porque ela chega muito nervosa lá na festa, dizendo que precisava falar com o Magneto urgentemente e tal, e logo depois tem um ataque das sentinelas, ela consegue fugir ali, não é atacada, então eu já estava meio que desconfiando, né, que ela realmente teria ali algum envolvimento. Agora a gente vê que ela realmente tem, né? Ela tá lá conversando com o Bastion, inclusive ela tá usando uma roupa que é muito semelhante à roupa do próprio Bastion, então, sabe, ela tá envolvida até o pescoço nisso tudo, apesar dela dizer que não sabia, né, o que ia acontecer. Ela vai lá, pede perdão ao Magneto, porque ela não sabia que ia ser tão grave, né? Você alimenta um cara ali que tem um discurso odioso, né, tá preparando um plano completamente maligno, mas você não sabia, né, que ia ser tão drástico assim. Enfim, mostra que ela está envolvida. Inclusive nesse mesmo telão onde apareceu o Doutor Destino e o Barão Zemo, apareceu uma mulher que faz referência a Cooper, né, dizendo pro Bastion tomar cuidado com ela, né, enfim. Algumas pessoas, né, estão dizendo aí, eu vi algumas pessoas dizendo pela internet de que talvez fosse a Mística e tal. Assim, cara, a Mística é uma maldita também, né? Mas eu duvido muito de que a Mística, mesmo não tendo, sabe, escrúpulo zero, ela se envolveria em um plano de dizimação mutante, sabe? Eu acho que isso já vai meio contra algumas atitudes da própria Mística. Mas com certeza tem mais alguém ali que não foi revelado, né? Alguém importante, e pode ser algum membro de algum governo, da ONU, não sei. Vamos esperar. Porque vale lembrar, inclusive, que quando a Vampira e o Capitão América seguiram as pistas no episódio passado, eles partiram ali, né, de informações que eles conseguiram com os militares naquela base lá do General Ross, enfim, né, e através dessas pistas eles chegaram naquela base com o material da operação do Bastion. Então, assim, nada é à toa, né? Com certeza, cara, tem algum dedinho de militar, de governo, alguma coisa tem envolvendo aí, algum apoio tem para o Bastion nesse sentido. E esse episódio, como eu falei no início do nosso vídeo, né, ele toma umas decisões muito corajosas, assim, até meio pesadas na minha opinião, tá? Mas que acho que cabem bem nessa temática quando a gente trata de X-Men. E de novo, né, para quem discorda, né, de que X-Men tem discurso político e tal, pra mim, gente, sempre que eu comecei a ler X-Men, isso estava sempre muito claro, tá? Hoje eu ainda vejo umas pessoas debatendo isso. Pra mim é um assunto que não tem debate, cara. Sabe, X-Men sempre ele teve ali a guerra de superpoderes, né? Mas tem um plot político, né? Tem uma crítica social que permeia as histórias dos X-Men desde sempre. Pra mim, isso sempre foi claro. E esse episódio, ele faz umas citações assim que, cara, se você tinha alguma dúvida em relação a isso, né?
Então, toma aqui. E uma cena desse 8º episódio, a Valerie Cooper chama o Bastion de Josef Mengele. E para quem não ligou o nome à pessoa, Josef Mengele foi um médico que serviu ao regime dos nazis durante a Segunda Guerra Mundial e era conhecido como o Todesengel, o Anjo da Morte, que ajudou a acelerar as mortes de prisioneiros dentro dos campos de concentração. Mengele também seria lembrado por ter feito diversos experimentos cruéis com seres humanos. Com a queda do Reich alemão e para fugir de sua punição, Josef Mengele foge para o Brasil, onde morreu em São Paulo, no distrito de Bertioga, em 1979, aos 67 anos. Eu achei muito corajoso, né, e tem até uma certa ironia cruel nisso tudo, porque o próprio Sinistro, né, quando a Cooper fala isso, ele diz que conheceu o Mengele, né, que ele até admirava o Mengele, assim, em algum sentido. E se a gente pensar, né, o Sinistro e o Mengele, eles são, assim, mais ou menos a mesma coisa, né? Eles fazem experimentos ali em nome da ciência, né? Eles não têm escrúpulo nenhum, não têm moral nenhuma, né? Não tem limite ético nenhum. Né, são cruéis, pegam pessoas, raptam pessoas, aprisionam elas ali, no caso mutante, né, pensando no Sinistro. Então é como se fosse um vilão da ficção, né, prestando uma homenagem, entre aspas, a um vilão da nossa história real, assim. Então é muito forte esse tipo de citação numa série animada como essa. E essa terrível ironia não para por aí não, tá? Enquanto os caras estão falando do Mengele ali, o Magneto tá preso de frente para eles e a câmera foca, né, naquelas inscrições, naquela numeração no braço do Magneto, que para quem não sabe, aquilo ali é o número de identificação, né, que os prisioneiros recebiam quando entravam dentro dos campos de concentração. Então, o Magneto, né, que foi aprisionado ainda na sua infância, ele foi aprisionado em um campo de concentração ainda criança, perdeu os pais e tal. Então ele tem aquela numeração ali, ele tem aquele código por causa disso, né? Ou seja, isso para mim fica muito claro que a história te provoca ao ponto de mostrar, né, que esse mal na história da humanidade, né, o mal como um todo, ele é cíclico, infelizmente. Né, e que esses monstros, sejam os da ficção como os da vida real, eles continuam vivendo aí, cara. Eles ainda estão aí nas sombras da nossa sociedade, sabe? Alguns mais exaltados, né? Outros mais discretos, mas eles continuam aí, infelizmente. E outra crítica política no episódio é quando Bastion revela os detalhes do seu plano. Ele utiliza seres humanos que demonstram algum tipo de ressentimento contra os mutantes, para torná-los supra-sentinelas, mesmo que as próprias pessoas não saibam disso. E esse discurso do Bastion, ele é uma crítica também ao sentimento reacionário que aparece de vez em quando ao longo da nossa história, né? Geralmente, em momentos de crise, isso, gente, vocês podem pegar aí realmente, não é uma questão assim político simplesmente partidária, sabe, ou ideológica. Você pode pegar exemplos, né, ao longo da nossa história como um todo, principalmente no século XX, né, e no século XXI agora, de momentos de crise, né, onde as coisas não vão bem, a economia não vai bem, onde a gente está passando por algum tipo de turbulência. Algumas pessoas cedem a um sentimento rancoroso, né? De procurar uma explicação, de procurar uma razão de por que as coisas estão indo tão mal, né? Então, geralmente, algumas se voltam para aquela imagem idealizada de um passado perfeito, né? Como se, antigamente era muito melhor, hoje em dia, né? Tá tudo perdido e tal. Isso vai gerando um ranço, uma inveja, uma raiva, um ódio, né? Que às vezes as pessoas não sabem muito bem de onde vem isso. E geralmente tem algum líder, né, alguma pessoa que vai usar esse sentimento, vai se aproveitar desse tipo de sentimento para chegar até o poder, né, ou para conseguir implementar o seu domínio, a sua política de domínio de alguma forma. Então a série mostra isso claramente, né, que essas pessoas às vezes são manipuladas sem nem mesmo entender o porquê, né, ou como. Elas acham que simplesmente estão fazendo aquilo que elas acham correto, ou que elas acham que seja talvez a opinião delas, né? E o Bastion deixa isso claro, né? Tipo, as pessoas não precisam saber, né? Elas só têm que cumprir aqui qual o papel delas, né? Se elas estão dispostas a ceder com esse discurso, eu vou usá-las
dessa forma. Então, assim, gente, não tem referência mais direta a críticas políticas do que a gente está vendo em X-Men agora. Mas nem só de crítica social e política sobrevive a história dos X-Men, né? A gente também gosta de ver ali lutinha com poderzinho e tal, porque, afinal de contas, né, é muito legal, cara, quando essas coisas acontecem, principalmente quando são feitas de maneira bem realizada, né? Como a gente viu nesse episódio ali, cenas de ação fantásticas, cara. O que foi aquela luta do Wolverine ali com o Morfo e o Noturno na Mansão X, né? Eles usando os poderes ali, o Wolverine retalhando aquelas sentinelas e tal. Então é muito bacana, né? O Noturno usando as espadas pela primeira vez, como se eu estivesse lendo um gibi dos X-Men, cara. Aquilo é muito legal, né? E de outro lado a gente tinha ali a família Summers, né, enfrentando as sentinelas também, voando no Pássaro Negro depois de carro, né, o Cable atirando ali, o Ciclope, enfim, finalmente, né, eles se acertando ali, porque, né, ou era isso, ou eles iam acabar sendo pegos ali, mortos, sei lá. Então, nossa, cara, e a plástica das cenas, né, como é bonito ali. Eu vi algumas pessoas dizendo que o Wolverine estava muito apagado nessa temporada de X-Men 97, e realmente estava, né? Mas assim, sinceramente, não estava fazendo falta. A gente teve aí 5 temporadas anteriores onde o Wolverine sempre teve destaque, né? Inclusive alguns episódios giravam em torno dele, tá tudo certo, né? É o personagem mais popular dos X-Men, tá tudo certo. Mas aqui a gente nem sente tanta falta dele assim, porque outros temas estão sendo abordados, né? Outros personagens estão sendo mais trabalhados, né? Expandidos ali. Mas aqui o Wolverine brilhou, né? Aquela cena dele caindo, cara, né? Do céu, e vai cortando as sentinelas, girando com as garras, e cai e já levanta, né? Porque já é o fator de cura ali dele funcionando. Enquanto isso, o Noturno tá girando de um lado pro outro, usando o teleporte com as espadas e os golpes, né? E tá tocando tipo uma música clássica de fundo, assim, como se ele estivesse dançando, né? Como se ele estivesse regendo uma orquestra enquanto tá enfrentando aquelas sentinelas. E o Scott com a Jean e o Cable, né? Enquanto a Jean controlava o carro, já começou um negócio doido, né? O Pássaro Negro explode, cai um Porsche. Ainda bem que o Ciclope, né, não é o playboy da Porsche aí, mas cai um Porsche, cara, no meio do deserto, assim, os caras estão pilotando, protegidos por um escudo telecinético da Jean, o Cable largando aço pra todo lado, o Ciclope abrindo um buraco numa montanha, cara, com os raios ópticos, e aí no final termina com tudo explodindo atrás deles, assim, eles fazendo a pose de super-herói. Gente, é gibi, cara, é quadrinho, assim. Aquilo ali eu voltei ao Thiago, sabe, dos anos 90, que pegou um gibi dos X-Men, uma história em quadrinhos ali, e tá fascinado, folheando aquilo ali, lendo e relendo, sabe, porque conseguiram pegar a estética de você tá lendo uma história em quadrinhos, assistindo essa animação. É sensacional. A gente não pode deixar de falar também ali, né, das pequenas passagens da Jubileu com o Roberto, né, a Jubileu finalmente trocando de uniforme, assim como ela faz lá nos quadrinhos, o Mancha Solar finalmente manifestando os poderes, né, a gente não aguentava mais aquela enrolação dele, não sei o que, não posso mostrar os poderes, só por causa da minha mãe, a mãe dele que é uma escrota, né, fez aquele jantar beneficente para Genosha, mas a gente sabia que aquilo ali era só simplesmente para passar uma boa impressão, né, para os acionistas dela, mais uma coisa ali para lidar com a imagem da empresa, e no final ela escrotizou, né, tanto o Roberto como a Jubileu, pedindo para que eles se entregassem aos sentinelas, né. Eu acho que isso no fundo vai ter até alguma consequência, a gente não está prestando muita atenção nisso, mas agora nós temos a Jubileu e o Roberto infiltrados, provavelmente na base do Bastion. Então pode ser que lá dentro eles façam alguma coisa, vamos esperar. E o episódio termina com a Valerie Cooper libertando o Magneto, que toma a drástica decisão de alterar o campo eletromagnético da Terra, desabilitando assim as super sentinelas do Bastion. Essa é uma atitude muito séria que no fim das contas também favorece o vilão, pois como vimos, a ação de Magneto afeta o mundo inteiro e com certeza vai soar como uma declaração de guerra dos mutantes contra a humanidade. E assim, primeiro de tudo, né, a gente viu ali um mutante nível ômega agindo como um mutante nível ômega, bicho. O Magneto é sensacional, né, e essa coisa dele alterar, né, ali mexer no polo eletromagnético da
da Terra, já foi feito nos quadrinhos também, e isso atraiu a atenção de outros heróis, dos Vingadores ali e tal. Tem todo um combate, tem todo um conflito. Inclusive aquela presença, né, aquela ceninha ali mostrando o Homem-Aranha, aquilo não tá ali à toa, né, gente? Né, já havia mostrado outros vilões ali, o Doutor Destino, já havia mostrado o Barão Zemo, né, episódio passado o Capitão América estava ali, consequentemente os Vingadores já estão meio que ligados, aí agora você tem a presença do Homem-Aranha mostrando, né, que o mundo inteiro sentiu aquilo ali, o Samurai de Prata lá no Japão, o Omega Red lá na Rússia, ou seja, teremos consequências grandes para o universo Marvel. E falando em universo Marvel como um todo, né, só para não deixar passar batido também, nesse episódio o Fera faz uma referência ao Kamatarj, né, lá onde vive o Doutor Estranho. A gente conheceu isso no MCU, falando sobre os pontos não alteráveis no tempo, né? Quando o Cable tá explicando que ele tentou várias vezes impedir o que aconteceu em Genosha, nunca conseguiu, e aí o Fera fala, não, mas isso é uma coisa, né, que lá no Kamatarj já falam sobre isso. Ele não faz uma referência direta ao Doutor Estranho, mas ele fala, olha, não, isso já foi, né, meio que a gente sabe que algumas coisas não podem ser alteradas na linha do tempo e tal, que é algo que é muito falado no MCU, né? E aí, se a gente for pensar que no episódio de Genosha a gente viu lá o Vigia, né, observando as coisas no início do episódio, o Vigia, que é um personagem importante na série animada de What If, que também faz parte do MCU. Já tem uma galera também dizendo que não, agora eles vão trazer X-Men 97 pra dentro do MCU mesmo e tal. Gente, eu acho que não, tá? Eu ainda tô batendo nessa, né? Vou dar um spoiler aqui, que não é spoiler, né? Mas apareceu no trailer do Deadpool com Wolverine, eles pulando dentro de um portal muito semelhante àqueles portais criados pelos magos do Kamatarj no MCU também. Então pode ser uma maneira de eles estarem entrando para dentro do multiverso Marvel do cinema, pode ser uma explicação, mas eu acho que com o X-Men 97 realmente não vai acontecer, tá? Eu acho que a introdução dos mutantes no universo Marvel vai ser diferente. Eu acho que essas referências podem dar uma ideia de que, olha, tá tudo realmente dentro do Marvel Studios agora, mas daí é dizer que já é uma referência, que vai aparecer o Doutor Estranho ali do What If e tal, aí eu já acho um pouco demais. E termina tudo com o retorno do Xavier, né, ele ali fazendo a mim, meus X-Men, né, aquela coisa toda. E eu havia dito no vídeo passado que provavelmente, né, talvez uma teoria era de que a gente tivesse uma mistura da saga Tolerância Zero com a saga Massacre. Que nos quadrinhos, né, uma tá ligada à outra. Eu não sei realmente se teremos isso, né? Eu tô vendo que X-Men 97 ela tá mesclando histórias, ela tá fazendo algumas alterações, e isso é bom, porque traz novidade pra gente que lê os quadrinhos, então a gente tá conseguindo ser surpreendido na série de alguma maneira. Não sei se teremos alguma coisa, mas com o Xavier voltando e o Magneto putaço, eu não sei, cara. Talvez o Xavier pode tentar impedir o Magneto de fazer alguma coisa drástica, né? Dele passar dos limites totalmente. E isso, quem sabe, pode gerar um massacre. Será? Não sei, gente. Vamos esperar. Tem mais 2 episódios para fechar a temporada. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou de X-Men 97? Me fala aí nos comentários. Dê o seu like ou dislike, o que você preferir. Mas, por favor, se inscreva no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!